Estamos a fazer balanço de época por parte do Grupo União Sport. Tem comigo o presidente e o vice-presidente do Grupo União Sport, Rafael Jeremias e também José Setúbal. Rafael, estamos agora 2 semanas passadas do último jogo oficial da equipa sénior. Na semana passada descansaram na última jornada. O Grupo União Sport ficou em 4º lugar, 54 pontos, em 24 jogos, com 16 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas. Digamos que o balanço, apesar de querermos sempre mais, queremos estar sempre mais alto na tabela classificativa, onde o que se quer é mesmo o primeiro lugar e a subida, ainda assim pode-se considerar uma época positiva para o Grupo União Sport, até porque foi uma época de renovação do Grupo União Sport. Claro, como a gente tínhamos combinado no início da época, nós todos os membros da direção, a situação que se vinha a passar nos anos anteriores, a gente queríamos fazer o derivado, pronto, ao fim e ao cabo também aos orçamentos que o clube tinha, teríamos que pensar de outra forma e não na forma como estávamos fazendo, que apostava-se pouco, quer a gente queira ou quer não, apostava-se a apostar pouco na formação. E a nossa ideia foi sempre apostar com membros que já conheciam a casa, e foi assim em concordância com o treinador Cipriano Madeira que entrou. Ele escolheu os elementos de acordo connosco, com as nossas possibilidades. Como digo, pronto, a época, a gente queria, claro, ficar sempre em primeiro, não podíamos ir dizer porque temos que pensar também às outras equipas e tínhamos que respeitar. Claro que em certos momentos do campeonato podemos dizer que não tivemos aquela sorte do nosso lado, podíamos se calhar estar muito mais além da classificação em vez do 4º lugar como conseguimos, se calhar podíamos ter estado no 2º ou lutar mesmo até ao final pelo 1º lugar. No meio disto tudo, realmente foi a equipa com menos golos sofridos no campeonato, se calhar podíamos, se tivéssemos mais um elemento ou 2, se calhar a nível da parte da frente, ponta de lança, se calhar teríamos mesmo ficado em primeiro. Mas pronto, os jogadores que tínhamos eram estes, era estes que a gente contava, esta direção que escolhemos, junto com o treinador Cipriano Madeira e com a equipa técnica toda, e foi com estes jogadores que a gente contámos e confiámos para esta época de 2015-2016. O que é que retira de mais positivo nesta época? O mais positivo foi, além dos jogos, realmente puxámos muita gente que se tinha desviado do Grupo União Sport e não tenho bem as contas feitas, mas poderei futuramente dizer, se calhar este ano tivemos mais gente a ver o futebol aqui em Montemor. Não sei se foi só por ser os jogadores da terra, mas acho que, ao fim e ao cabo, o clube na situação como está, muita gente nos apoiou. Tivemos mais gente esta época, se calhar em 2 anos de futebol sénior no Campeonato Nacional de Séniores. Claro que gostava de estar no Campeonato Nacional de Séniores, mas a gente sabe as dificuldades em que passam todos os clubes, como passa a União, e que as verbas só à Federação Portuguesa de Futebol é um valor muito alto, só aí é um orçamento para um clube. José Setúbal, como é que sentiu este campeonato? Você que seguiu os jogos, na maioria das vezes, no banco, infelizmente houve algum tempo que não pôde seguir os jogos pela infelicidade que aconteceu precisamente num jogo. Como é que sentiu esta época? É verdade que eu via no banco, eu já estava habituado a outro banco, que era o do futsal, mas gostei bastante desta experiência e aquilo que eu vi essencialmente foi um grupo de trabalho muito unido e que permitiu fazer a época que fizemos. Nós podemos agora dizer, como o Presidente disse, se tivesse mais A ou B, um avançado ou menos um avançado, mas isto é tudo aleatório, porque nós fizemos uma equipa conscientemente dentro dos valores que nos permitiam pagar. E quando é assim, temos que ficar contentes com aquilo que tivemos. Se calhar, lá está, o fator sorte, para mim, essencialmente, o fator sorte falhou em 2 jogos. E esses 2 eu, inclusive, já troquei impressões com o Mister Cipriano Madeira acerca deste assunto, porque de resto, onde nós perdemos, os nossos adversários também perderam em Montemor. Nós fomos perder ao Viana e ao Redondo e eles perderam aqui. Eu estou-me a referir essencialmente aos 2 jogos com o Lavre, em que à partida, por todo o respeito que a equipa do Lavre mereça, mas à partida e em condições normais, nós se calhar fazíamos os 6 pontos e só fizemos 2, considero aqui que perdemos 4 pontos. Agora,
tudo o resto, dentro da normalidade, achei que criou-se uma união, que era aquilo que, no fundo, eu pretendia quando disse aí que a união é que fazia a força, e acho que esta equipa é um bocado desse espírito. Com mais uma limadela de um lado ou do outro, mais um pequeno pormenor, mas também, como o Paulo disse, foi uma época de experiência para mim, essencialmente, porque eu vinha do outro banco, onde já tenho 3 anos ou 4 de experiência, e aqui é diferente, mas a experiência é para continuar, e eu gosto é disto, gosto de união, gosto de estar ligado ao futebol, e é só por isso mesmo, vou continuar. Que jogo, nesta época desportiva, que jogo mais o empolgou assistir? É difícil, mas se calhar a minha preferência vai para um jogo, em que nós até não ganhamos. Um jogo que ficou um bocadinho atravessado, eu estava imobilizado com as canadianas, foi o jogo da taça, aqui com o Lusitano. Nós não ganhamos, houve várias circunstâncias, inclusive uma bola que fica parada na água e não entra na baliza. Depois chegámos aos penaltis, quando chegamos à lotaria dos penaltis é mesmo assim, o nome é a lotaria, ganha uma equipa ou ganha outra. Nós ali fomos menos felizes, mas acho que toda a gente em Montemor que assistiu a esse jogo, acho que foi um belíssimo jogo, e estamos a falar em 2 equipas da elite. Agora, os outros jogos, não consigo assim, se calhar tenho mais pela negativa aqueles 2 que eu já citei, tanto em Lavre como aqui a Montemor, mas todos os outros ganhámos, e inclusive começámos a perder aqui 1 ou 2 jogos em que depois virámos, empatámos e ganhámos, mas o valor da equipa, nós tínhamos a noção do valor da equipa que tínhamos e da equipa técnica, e que o trabalho que foi feito, e eu posso dizer isto, que acompanhei praticamente todos os treinos da equipa. Só naquela fase em que a partir o pé é que não acompanhei, nem acompanhava jogos fora, e os treinos também não, estava impossibilitado disso. Mas aquilo que se fez, penso que foi um trabalho consistente, um trabalho honesto e um trabalho para elevar o nome do clube, e todos os jogadores, não houve nenhum que envergonhasse a camisola, antes pelo contrário. Penso que todos dignificaram a camisola da União, e é um bocado isto. Rafael Jeremias, quanto a si, José Setúbal destacou esse jogo da taça que infelizmente barrou a passagem do União à final. Houve aqui, a meu ver, se calhar 2 jogos que porventura poderão ter empolgado mais a massa associativa: a vitória com o Sporting de Viana, a vitória com o Redondense, esse impor a primeira derrota ao líder até então do campeonato. Para si, qual foi a vitória que mais o deixou orgulhoso desta equipa? Essas 2 vitórias realmente aqui com os resultados que foi o Sporting de Viana 4-2 e os 3-1 do Redondo. Ganhámos aqui também ao Lusitano, ao fim e ao cabo também uma equipa. Eu, para mim, além dos jogos do Lavre, como o Setúbal disse, eu acompanhei os jogos, eu acho que tenho mais 2 que me ficaram um bocadinho atravessado, que eu acho que a gente não merecia sequer ter perdido. Para mim foi o jogo no Redondo, em que uma bola vai atrás, bate nas costas do Nuno e entra para dentro da baliza, e foi o jogo em Viana, em que a gente tivemos o jogo na primeira parte muito taco a taco, as 2 equipas tiveram oportunidades, entramos logo, as 2 primeiras oportunidades foi para a União, foi a tal pontinha de sorte, ela não quis entrar, depois os erros, ao fim e ao cabo faz parte do futebol, houve 2 erros nossos em que o Viana soube aproveitar, e eu acho que não merecíamos nesse jogo sequer ter perdido por 2-0, o empate acho que estava certo. Um balanço também positivo esta época, em que a União lutou praticamente até final pelo título, foi a melhor defesa, foi o 3º melhor ataque, houve mais pessoas no estádio, como disseram, e houve uma sucessão de 21 jogos sem perder no campeonato, portanto é algo que também enobrece este clube, que este ano vai fazer 102 anos de existência. Já se trabalha na próxima época, já se perfila o plantel para a próxima época, um plantel de continuidade, pergunto eu, com a mesma equipa técnica? Sim, a equipa técnica em princípio vai ser a nossa, pelo menos o treinador garantiu que queria continuar e nós contamos com ele. A nível de jogadores contamos também com ele, há 2 saídas em princípio, mas de resto contamos com o pessoal e irão entrar mais 1 ao jogador, 2 se possível, dentro do nosso orçamento. Bem, mesmo assim não vamos esticar o orçamento, porque a gente sabe como foi, baixámos o orçamento a esta época, mas mesmo assim passámos dificuldades, que havia coisas realmente para pagar e temos para pagar, e temos que pensar sempre nessa situação, darmos as nossas continhas, e futuramente, depois em março haverá eleições outra vez, e eu queria pelo menos nessa altura
altura, estarmos um bocadinho mais aliviados de certas situações. Em termos de saídas, estamos a falar das saídas de quem? Em princípio do Guilherme, e o Caio em princípio também não vai continuar, poderá vir fazer a pré-época, mas em princípio dificilmente continuará na União. De resto, em princípio, haverá, portanto, uma manutenção dos restantes jogadores neste plantel para a próxima época. Em princípio falámos com eles todos, dissemos que contávamos com eles todos. Agora, claro, primeiro vai ser o Mister Cipriano a dar essa opinião, não nós direção, ele é que trabalha com eles o dia a dia, nós acompanhamos. Acho que pronto, realmente este grupo está bastante unido, tanto o pessoal que é de Montemor como o pessoal que é de fora. Eu estou a falar dos 3 jogadores que vêm de vendas novas, que acho que foi uma mais-valia para o clube. Acho que na próxima época de certeza que estão mais entrosados com a equipa. Foi uma equipa que veio tudo novo, só o Capela e o João Prates é que eram da época anterior. Foi tudo, e sei que a gente não tivemos a sorte logo no sorteio, nos primeiros jogos, calhámos logo com as equipas um bocadinho mais difíceis. Mas pronto, ao longo da época eu acho que foi uma época bastante positiva e acho que na próxima época iremos ter uma palavra a dizer. José Setúbal, uma próxima época que se perfila de tremendo interesse com Juventude, com Estrela de Vendas Novas, ainda não sabemos se também com Atlético de Reguengos. Vamos ter aí um campeonato de elite muito apetitoso para seguir. Sim, penso que se prevêem bons jogos. Na minha perspectiva, eu continuo sempre... Eu não faço grandes promessas, pelo menos pelos sítios por onde tenho passado até agora. E aquilo que eu vou aqui dizer, acho que é comum a todos os diretores, nós à partida vamos fazer o mesmo que fizemos o ano passado. Vamos lutar para a melhor classificação possível. Se a classificação a melhor possível for o primeiro lugar, tudo bem, nós cá estamos. Se for o segundo, o terceiro, estamos da mesma forma, de consciência tranquila, e pensamos que fizemos o melhor para o clube, porque isto por vezes não é só ser campeão, não é só ir para o campeonato de Portugal, mas nós temos que ponderar o que custam os jogadores no campeonato de Portugal, o que custa a realização de um jogo em Montemor. Eu posso dizer que, e isto já tenho afirmado aí em várias conversas, qualquer jogo em Montemor para o campeonato nacional custa 1.000 euros para a parte baixa. Agora, o União, quem acompanha a União, basta fazer uma simples conta de cabeça. As pessoas que estão no estádio e que pagam, a receita é suficiente para um jogo dessa natureza. Nós temos 650 de taxa, 200 euros de organização de jogo, e outra diferença é a segurança, a polícia, no nosso caso é a GNR. Enquanto nos campeonatos aqui da associação o valor é sensivelmente metade, e a associação participa com 50% do montante da GNR. Se calhar isto compete à Federação Portuguesa de Futebol olhar para os clubes pequenos como o nosso, para eles poderem ter outras ideias. Isto no que toca a subidas e manutenção, porque é muito bonito subir e se a equipa depois não se conseguir lá manter, é uma grande confusão. Eu penso que para o ano vamos lutar nos primeiros lugares na mesma forma. Como o Jeremias disse, pronto, a nossa ideia é manter a maioria do nosso plantel. São eles o nosso principal reforço. Este ano deram conta do recado. As pessoas no próximo ano já se conhecem melhor. Há jogadores que se calhar vão começar a época de forma diferente para melhor do que começaram o ano passado e tiveram que se adaptar uns aos outros, conhecer, e agora isso já está um bocado melhorado. A parte financeira será sempre o nosso calcanhar daqueles. Nós vamos falar com eles, vamos ver, só chegamos onde podemos. Eu sei o que é que os meus colegas pensam, mas também não dou o passo maior que a perna, não é? Isto é muito bonito, a gente dizer que sim, senhor, mas se eu não puder caçar com um cão, caço com um gato que me sai mais barato. Pronto. Eu costumo dizer que quem não tem dinheiro não tem vícios. E União, embora sendo um clube centenário, vai fazer 102 anos, mas está a chegar a uma altura que não pode ter vícios. Tem aquilo que puder ter. E as pessoas têm que compreender isso. Os sócios têm que acompanhar a equipa, pelo menos nos jogos em casa. Já não pedimos o sacrifício das pessoas irem fora. Alguns vão, porque eu, como vi a maior parte dos jogos fora, vi muita gente de Montemor ao longo dos jogos, e gostava muito que essas pessoas continuassem a ver a União, independentemente do lugar em que a União esteja. Pronto, toda a gente quer o melhor, mas temos que preparar o melhor.
como o Jeremias disse bem, quando apresentámos contas em março, à altura das eleições, o nosso sonho é que a União tenha um passivo a zero ou muito perto disso. E toda a gente por cá passou sabe que isto é muito complicado de conseguir. Se calhar dizem-me, lá está aquele gajo agora a mandar umas bocas e tal. Não, isto não tem nada a ver com isso. Eu não sou fumador, mas fosse... Se eu só tive 3 euros, eu não sei o preço dos maços de tabaco, não é? Pronto, se eu tenho 3 euros disponíveis, só posso comprar um maço de tabaco de 3 euros, não posso ter a presunção de fumar tabaco de 5 euros que eu não tenho dinheiro para comprar. Aqui a união com os jogadores é a mesma coisa. Nós temos a noção do plantel que temos, do valor que eles têm, se o plantel é curto ou se é comprido, também temos essa noção toda. Agora não são as pessoas lá de fora que nos vêm dizer, para vocês terem um plantel só com 20 jogadores, só assim. Neste momento são 18, como o Jeremias disse. Infelizmente, os brasileiros, pronto, não é que eles sejam maus jogadores, mas nós não conseguimos suportar o custo que eles nos ficam. Pronto, embora durmam nas nossas instalações, mas a gente tem que lhe dar alimentação. Pá. São custos elevados e nós não queremos o caminho certo e de cara levantada e dignificar este clube centenário. E a União a fazer a força. Esta parte financeira foram as principais dores de cabeça ao longo desta época, acredito, desta direção, que teve realmente aqui algumas situações difíceis de resolver e solucionar, incluindo até questões com atrasos e ainda uma questão com o anterior treinador. Não sei se Rafael Jeremias também quer clarificar aqui a questão e falar sobre a questão para também os sócios terem conhecimento e todas estas questões que foram surgindo e que tornaram a tarefa da direção ainda mais difícil do que estava. Pronto, a situação quando a gente pegámos, a gente sabíamos que devíamos mês e meio de ordenados em atraso da época anterior. Tentámos regularizámos tudo, entretanto surgiu-nos a situação Paulo Martins, que eu volto a dizer, é muito bonito a gente andar no Nacional, mas é uma responsabilidade totalmente para os clubes, totalmente diferente. Totalmente diferente porquê? Porque até à data tínhamos tido pessoas sérias no clube, a trabalhar no clube, e entretanto veio o Sr. Paulo Martins, que era jogador do clube, aproveitámos, falámos, a antiga direção falou com ele, os valores que se podia dar, e ele aceitou sempre. O que é que acontece no Campeonato Nacional de Séniores? Para se lá andar, há um contrato profissional de treinadores em que se paga 3 ordenados mínimos, ou seja, 1.500 euros por mês, mais segurança social, pronto, tem os descontos todos inerentes. O que é que acontece? No treinador adjunto, no Nacional, são 750 euros ordenado e meio mínimo, e até à data, treinadores que passaram aqui, nunca ninguém exigiu uma situação dessa. O Sr. Paulo Martins, como saiu, como a gente disse que na próxima época os valores eram mais pequenos que lhe podíamos dar, ele disse que não queria continuar, deu a hipótese também dos jogadores, deu essa situação toda. O que é que nos acontece? Chega um dia uma carta em que ficámos envolvidos na situação de ir a tribunal, em que o Sr. Paulo Martins exigia o valor total dos contratos que tinha na Federação Portuguesa de Futebol. Ou seja, estamos a falar nos valores aproximadamente 1.500 euros de janeiro a maio e 750 euros de setembro a dezembro. Claro que a gente estamos a dar um valor por baixo, ele queria o resto do valor. Nós tentámos chegar a um acordo, houve alturas que não acabou por não atender, que ele queria era outra situação, acabámos por ir para o tribunal e a conclusão que chegámos a saber, para resolver o melhor para a União, é mesmo assim, a nível de despesas, ele estava-nos a pedir 6.000 e tal euros, no que faltava ao restante ordenado que tinha, 6.000 e tal, depois teríamos também, porventura, os descontos e essa situação, acabámos por fazer uma rescisão do contrato em que o melhor acordo que conseguimos foi 4.300 euros, ou seja, estamos a pagar mais essa fatia todos os meses durante 13 meses. Claro que é isso que ao fim e ao cabo vamos tirar também o orçamento, já tirámos nesta época, vamos tirar na próxima época. Nós, diretores, estamos aqui não é para ganhar dinheiro, ao fim e ao cabo estamos aqui todos por uma carolice, por gostarmos de União, e quando contratamos um treinador é para que ele se sinta bem. Eu acho que no caso do Sr. Paulo Martins, ele nunca foi maltratado aqui no Grupo União Sport, tanto como jogador e tanto como treinador. E estou-me a lembrar de uma situação após a gente pegar na direção
situação, nova direção, o futebol, que ele mesmo próprio diz à gente que estava desunido, em que se havia possibilidades da gente fazer um esforço de os últimos 5 jogos ou 6 almoçarmos, porque na antiga direção já não se estava há um mês ou 2 a fazer os almoços. Nós fizemos mais esse esforço, falta de apoio não houve, porque eu estava no futebol juvenil na altura, depois quando fiquei como presidente acompanhei os treinos todos, por isso não me venham dizer que eu não lhe dava apoio à equipa sénior, não faltei o único jogo, tanto fora como em casa, para eles sentirem o apoio que a gente estava com eles. Tivemos de descer, situações, lesões, que houve, isso tudo como completo. Agora da parte do Sr. Paulo Martins, eu acho que na primeira vez que ele está a ser treinador, continuar assim em muitos clubes, não sei onde irá. Aqui ficam também as palavras de Rafael Jeremias acerca desta situação, que tem obviamente reflexos no orçamento também do Grupo União Sport e mais um problema para resolver. Aqui fica então o balanço de época desportiva 2015-2016